Eu fiz uma coisa que você não deve fazer de maneira alguma. Eu reassisti um filme que estava na minha infância e não tinha nenhuma coisa ruim associada a ele. Apareceu essa ideia de assistir filmes clássicos que estavam no imaginário popular e eu resolvi investir nessa ideia. Então eu reassisti o filme Lagoa Azul, dos anos 80, e para começar, o que eu lembrava da história era um pouco diferente do que é a história real. Eu lembrava de muitas cenas de pessoas nadando em um mar azul. Eu lembrava que eram duas pessoas, duas crianças perdidas numa ilha deserta, mas eu não lembrava de vários outros pontos da história que, enfim, montam o filme inteiro. Eu não fazia ideia de onde esse filme se passava e também nunca tinha ouvido falar de nenhuma polêmica relacionada ao filme, porque, enfim, eu era uma criança, né? O que eu queria saber? Eu queria assistir um filme da Sessão da Tarde só. Sobre o filme, então, eu trouxe algumas informações. O filme fez 58 milhões de bilheteria na época e ele é um filme dos anos 80. Foi gravado em 1979 e veiculado em 1980. Esse filme teve uma boa repercussão na época porque ele contava com a presença da Brooke Shields, a atriz que interpreta a Emmeline, que é uma das crianças, né, principais do filme, que era uma atriz adolescente que estava em alta na época e chamou muita atenção para esse filme. O outro ator principal era o Christopher Atkins, que interpretou o Richard na história e faz o par romântico ali com a Emmeline. O filme também chegou a ser indicado ao Oscar de melhor fotografia e vale destacar que a fotografia é até legal. Ele tem um granulado assim de filme que foi remasterizado, que foi filmado em filme provavelmente, né? Eu acho que nos anos 80 se filmava. E é bem legal a fotografia, foi indicado, mas não ganhou. Foi indicado ao Globo de Ouro também pelo Christopher Atkins ser um ator revelação do ano, mas não ganhou nada. Só ganhou o prêmio de Framboesa de Ouro de pior atriz, que no caso a Brooke Shields ganhou o prêmio. Eu vagamente tinha a lembrança de que esse filme tinha sido em alguns momentos polêmico, que tinha alguma relação com esse tipo de assunto, mas eu não sabia a profundidade disso, então eu fui pesquisar. E um crítico respeitado da época classificou o filme com 1 estrela em uma classificação de possíveis 4 estrelas e disse que o filme era incrivelmente tolo e explorava adolescentes com um pretexto de ser um romance inocente. Indo pro filme em si, ele começa então com uma viagem que eu não fazia ideia alguma de que tinha acontecido, de uma tripulação que está indo de São Francisco para as Ilhas Fiji. E lá, enfim, tem essa tripulação que é do pai do Richard e dá a entender que a Emmeline perdeu os pais ali há pouco tempo. O Richard e a Emmeline, eles são primos, então o pai do Richard é tio dela. Logo no início, esse barco onde as pessoas estão, ele pega fogo e todo mundo tem que salvar a sua vida como pode. Nesse momento, o cozinheiro do navio, chamado Perry, ele salva as crianças e entra num barco com elas, enquanto o restante da tripulação entra em outro barco e eles se separam no meio da fumaça, no meio da explosão, enfim, que acontece. E eles então acabam ficando à deriva e acabam então parando nessa ilha deserta, que ninguém sabe onde é. Aqui cabe um parênteses já, porque eles se perdem de uma maneira muito idiota. No meio da fumaça, eles começam a gritar um pro outro e dizer que não estão enxergando um ao outro, enfim. Mas o mar tá calmo, tá tudo certo, só o que embasa eles se perderem nesse momento é só idiotice mesmo. Quando eles chegam na ilha, então quem vai cuidar dessas crianças é o velho e eles acabam se aproximando muito, tendo uma relação de avô e neto mesmo. Então eles se aproximam muito, as crianças acabam gostando do cozinheiro, que à primeira vista não tinham tido uma relação muito boa, e ele acaba ensinando várias coisas para as crianças, tipo como pescar, encontrar frutos, várias coisas de sobrevivência. Esse período do filme é onde eles vão ter os melhores tempos deles ali, porque a convivência deles vai ser bem legal. Depois deles terem esses bons tempos ali, vivendo com o Perry, enfim, eles já estão habituados a viverem na ilha e tudo mais. E o Perry, volta e meia, bebe bastante, ou ele tem lá um barril de rum que ele acha, logo que eles chegam na ilha, e ele acaba bebendo bastante desse rum. Num dia desses, qualquer, ele decide nadar enquanto tinha bebido muito, e ele morre, aparentemente por ter bebido muito. No dia seguinte as crianças acordam, acham ele morto, enfim. Mas uma coisa que ele deixa para as crianças, que fica muito presente ao longo do filme, é que ele cria uma lei
de não ir pro outro lado da ilha, porque uma vez que ele foi, ele encontrou restos mortais, o que dá a entender que são rituais de alguma tribo que vive ali. Tem um altar também, que eu não sei se ele chega a ver, acho que sim. E também é proibido comer as frutinhas vermelhas que tem em um tipo de planta que eles acham lá, com o pretexto de que se comer, morre. A partir do momento que o Perry morre, então eles ficam à sorte deles e eles têm que se virar a partir dali. Nesse momento o filme começa a andar bem rápido, de certa forma, porque eles têm que fazer com que eles cresçam, eles virem adolescentes, né, e venham a se apaixonar. Eles constroem uma casa que é bem rebuscada para a realidade deles, tem até talher de bambu, e a partir desse momento em que eles começam a descobrir a puberdade deles, ou entrar na puberdade, começa a crinjar muito o filme, porque eles são inocentes, né? Eles são muito inocentes, eles não sabem de nada do que acontece no mundo, digamos assim. Mas eles estão descobrindo a paixão, eles estão descobrindo o desejo, né? Eles estão descobrindo os próprios corpos, digamos assim. E aí que o filme começa a servir umas cenas muito estranhas das crianças se relacionando, virando adolescente ali e tal. Tem um momento onde a Emmeline tem seu primeiro período menstrual. E aí ela não sabe o que é, ela não entende direito o que está acontecendo. E o Richard quer saber o que está acontecendo, porque eles não têm segredos um com o outro. E por ela não saber o que está acontecendo, ela não conta pra ele o que está acontecendo, e ele começa a ficar muito bravo com ela. A partir daí acontecem mais algumas coisas e ele começa a ficar muito desconfiado e diz que vai embora, que vai deixar ela sozinha. Ele tenta, e aí ele constrói uma jangada, anda alguns metros no mar e já afunda. Ele fica muito puto depois disso, e diz que vai construir outra jangada e que vai deixar ela ali sozinha. E nisso eles começam a ter uma briga, eles discutem, ela joga um coco na cabeça dele e ele fica mais puto ainda e expulsa ela da cabana deles, que ele diz que ele construiu a cabana e que é pra ela ficar sozinha. E ele dá um tapa no rosto dela também. Nessa parte eles já tinham tido algumas insinuações sexuais que ficam muito estranhas, assim, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão sentindo algumas coisas. Então, eles começam a ter essa imagem sexual um dos outros, tipo, olhar um pro outro. E a Emmeline também vê ele lá em um momento íntimo onde ele tá, como é que eu posso dizer isso? Desferindo golpes contra o seu incrível órgão sexual em busca de prazer. E ela chega a ver ele em um momento onde ele tá lá se estimulando em busca de prazer, né? A partir do momento, então, que ele expulsa ela de casa, ela tem que buscar comida por conta própria, enfim, e em um momento ela pisa em um peixe estranho lá que machuca o pé dela. O Richard vê que ela tá mal e vai atrás de ajudar ela, porque ele vê que ela tá ali, né, tipo, bem mal. Um pouquinho antes disso, ela tinha saído sozinha, passear pela ilha, e ela descobre um altar ali, onde tem uma pedra gigante que parece ser um rosto, e ela relaciona essa pedra gigante com Deus. Então ela diz que aquela imagem ali é Deus. Então quando ele encontra ela nessa situação onde ela tá mal, ela pede pra ele levar ela até Deus, para que ele ajude e faça alguma coisa, né? Depois disso, depois de deixar ela lá nesse altar, nesse lugar onde tem Deus, ela milagrosamente se cura, né? Porque Deus faz milagres. E logo depois disso, quando ela volta à vida, eles descobrem o sexo. E a partir daí, eles passam um dia e noite só fazendo isso. E são várias cenas inclusive sugestivas de animais também tendo o ato. E é muito, porque ele quer fazer com que você entenda, olha aqui, ó, olha o que eu tô falando, você entendeu o que eu tô falando? Eu tô falando disso. Como eles estão no meio de uma ilha deserta que não tem nenhum tipo de método contraceptivo, logo depois disso ela aparece o quê? Grávida, e é uma gravidez super rápida, né, porque ali o tempo corre, o tempo urge, o tempo tem que ser muito bem aproveitado. De novo eles têm algumas rusgas ali, porque ele quer continuar naquela levada que eles estavam, né, de dia e noite, papapá, e ela diz que não tá legal, porque ela tá sentindo dor, não sei o que, não tá legal. E aí acho que algum momento ele fica puto de novo e ele sai pro meio da ilha, caminhando, e acontece de estar a batucada acontecendo lá das tribos que vivem ali, e ele vai atrás de encontrar o lugar onde tá tendo esse ritual. Ele chega lá, e no caso ele foi pro lado não
permitido da ilha, e ele acaba vendo um sacrifício ali que está sendo feito, de uma das pessoas da tribo sendo morta, em oferenda para aquela imagem que existe lá no meio da floresta. Quando ele vê isso, ele fica horrorizado e ele fica se perguntando por que as pessoas são tão más umas com as outras, por que elas fazem isso umas com as outras. Até porque ele é muito inocente, né? Os dois são muito inocentes, eles não sabem de nada do que acontece no planeta Terra. Nesse mesmo momento, a Em começa a dar a luz, então ele ouve ela gritando alto, chamando ele para pedir ajuda, que ela tá meio perto ali, no meio do mato. E sem entender nada, ela dá a luz ao bebê, que nasce ali e vai levar o nome do velho que ajudou eles, o Perry. E ele começa a questionar ela de por que ela ficou grávida, como assim ela ficou grávida? O que aconteceu para ela ficar grávida? Porque ele não associa nada do que eles fizeram a ela estar grávida. É muito engraçado, ao mesmo tempo que é estranho, porque como assim? Eles são tão inocentes assim? Tipo, eles lembram de Deus, eles lembram da existência de Deus, mas eles não lembram como a vida se concebe, né? É bem interessante. Depois que eles têm o bebê, eles começam a ter uma vida de família, né? Então, o bebê passa a aprender tudo que eles aprenderam ali para continuar, né, a vida, o ciclo da vida. E eles vivem tão bem ali que eles desistem de voltar, né, porque em vários momentos eles tinham a vontade de voltar, né. Tem uma fogueira lá que eles deixam pronta para acender quando aparecer algum navio. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais o Richard fica bravo com a Em lá no começo, lá no meio, porque ela vê um navio e ela não acende a fogueira para que eles voltem, né. Porque ela diz que quer ficar ali já tá de boa. Mas depois que eles passam a viver como uma família e aceitam a vida deles ali na ilha como uma vida feliz, acontece um dia de eles pegarem o barco e irem para outra ilha para buscar fruta, sei lá o que. E por uma patetice da Amy, eles acabam perdendo os remos do barco por causa de um ataque de tubarão, e aí tipo, o barco fica à deriva e eles começam a só vagar por dias e dias com o bebê. Eles e o bebê. E antes deles terem ficado vagando à deriva, o bebê tinha pego um ramo das frutinhas vermelhas que eram proibidas e leva para dentro do barco. E eles têm aquilo ali como a fruta mortal, né? Se comer aquilo ali é a maçã do Adão e Eva. Um pouquinho antes, o filme já tinha mostrado o pai do Richard procurando eles, né? Logo antes do fim. E eles até veem a embarcação, mas eles não demonstram vontade de ir falar com eles ou fazer algum sinal de vida, porque eles já estavam felizes vivendo ali. Mas depois de eles ficarem vários dias à deriva, esse barco que estava ali aparentemente rondando encontra eles de novo e eles estão todos dormindo, porque tem um momento onde o Richard e a Emmeline estão dormindo e a criança acaba comendo essas frutinhas, e aí eles acordam bem no momento que a criança está comendo as frutinhas. E eles já ficam, tipo, sem esperança nenhuma, né? E aí fica aquele momento de tensão, assim, tá, ele vai morrer, não vai morrer. E eles ficam só se olhando, e aí fica implícito, assim, que a melhor solução é que eles todos comam as sementinhas. Depois de chegar a essa conclusão, então eles comem as sementinhas e dormem. E aí você pensa, tá, vai acabar o filme assim. Não, aí chega o barco do pai dele e encontra eles todos dormindo ali, meio que mortos, mas eles não estão mortos, eles estão só dormindo. Aparentemente as frutinhas vermelhas não matam ninguém. E o filme simplesmente acaba assim. A memória que eu tinha do filme, ela era muito melhor. Eu acho que assistir ele não foi uma experiência tão legal. Inclusive eu posso trazer mais filmes aqui que não vale a pena ninguém assistir, mas eu posso assistir eles só para fazer um resumo, para que você lembre alguma coisa e ver que não vale a pena nenhuma reassistir esse tipo de filme. Inclusive, se você quiser comentar algum filme aqui que dá para reassistir, porque não vale a pena nenhuma assistir, eu posso fazer esse trabalho sujo, mas eu fortemente recomendo que você não reassista esses filmes. A memória que você tem, que ficou na tua infância, de quando você assistiu isso na sessão da tarde, na temperatura máxima, é muito melhor do que reassistir esses filmes e ver o quanto bobos eles eram. E é isso aí, se você gostou desse resumo aí, dá um like, comenta, se quiser compartilhar com alguém, eu agradeço muito e valeu!